que abrimos o trabalho de hoje em nome de Jesus, de Manuel Quintão, o dirigente espiritual da casa, e de todos os trabalhadores do bem. E temos o nosso irmão, trabalhador dessa casa, o Leandro de Souza, professor de Esperanto, trabalhador daqui há muito tempo, né, Leandro? Não, nem vamos falar quanto, né? E ele vai falar sobre transmigração do Espírito. Boa noite a todos. Possa Jesus estar presente sempre em todos os corações. Quando a gente pensa em migração ou transmigração, vem logo a ideia da matéria, né? A gente sabe, lógico, que tem uma migração de grandes levas de espírito do mundo material para o mundo espiritual e vice-versa. É um canal que está sempre aberto, né, para idas e vindas, né? Todo dia nasce uma infinidade, milhares e milhares de pessoas, e todo dia desencarnam também milhares de pessoas que, mudando aí esses planos, tem uma migração constante ali. E quando a gente pensa em migração do ponto de vista material, a gente acaba lembrando logo das correntes migratórias sobre a Terra. Nós vivemos tantas aqui no nosso país mesmo, regionais, vivemos de vários países para cá, aqui na nossa região mesmo, tão pertinho da gente, aqui em Blumenau, região, tem uma colonização muito forte alemã. Aqui onde nós estamos tem uma colonização muito forte açoriana e vai por aí afora. Cada região do Brasil tem lá uma corrente migratória que a gente encontra nos livros de história o porquê de cada uma dessas migrações sucessivas aí. E tem gente que fala até em migrações espaciais, né? Esses dias vendo um programa da History ali, eles estavam falando que o nosso Sol um dia vai se transformar numa gigante vermelha, e quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, pode ser que a Terra não sobreviva, né? Que a sobrevivência toda da Terra seria engolida pelo crescimento do Sol. E já estão preparando meios ali, estudando meios para que lugar que nós podemos ir quando isso acontecer. Vocês podem ficar tranquilos que vai ser daqui a 4 milhões de anos, tá? Então, por agora, vocês não precisam ficar assim assustados, não. Mas não é bem dessa migração que nós queremos falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho de como que o Espírito migra, né? E para isso nós vamos pegar um socorro ali no livro dos Espíritos, primeiro estudando ali algumas ideias que Kardec nos passa a respeito do assunto. A gente vai encontrar isso nas questões 1 e 9 até 198. Mas e o que ele fala sobre essas migrações espirituais? Algumas ideias interessantes, né? Primeiro, ele coloca a ideia que a Terra é um grande educandário, que todos nós vivemos aqui na Terra, chegamos a esse planeta, quer dizer, recebemos um corpo carnal para fazer o nosso papel durante esse período, para nos educarmos, para que a gente progrida. A intenção de Deus, né, criando esse sistema tão perfeito, tão bonito, é que sempre nos impele para o progresso, sempre nos faz avançar, né? Então a gente vem para a Terra, esquece do passado, esquecendo do passado temos lá aquela chance de perdoar as pessoas com quem a gente tem as nossas desavenças e tudo mais, e também nos assentarmos, aprendemos novas coisas, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral, e que saímos dessa encarnação melhores do que quando entramos. A outra ideia que o codificador nos transmite é que os espíritos migram, eles mudam de nações de forma individual ou coletiva. De forma individual, o espírito, às vezes, pela sua necessidade, né, pela sua necessidade de vida, ele às vezes muda de acordo com as suas provas, ele é obrigado a reencarnar longe da família, longe às vezes dos seus entes queridos, encarnar em outra cultura, né? Então isso a divindade faz até para evitar que nós fiquemos fanáticos, achando que uma região é a melhor do mundo, né? Então se a gente encarnasse toda vez no Brasil, toda vez no Brasil, toda vez no Brasil, a gente ia acabar achando que alguém que mandasse a gente encarnar em outro lugar, ele ia falar, não, peraí, eu só sei encarnar no Brasil, eu só quero ficar aqui, não quero ir para outro lugar não. Então, para evitar que a gente se fanatize numa determinada condição, naturalmente a gente vai trocando de locais. O dia que a Terra
oferecer mais condições para que a gente aprenda alguma coisa, a gente vai para um mundo melhor. Por exemplo, Bezerra de Menezes, em 1900, quando ele desencarnou, depois de uma vida maravilhosa aqui na Terra, os mentores falavam para ele: olha, na Terra você não tem mais o que fazer não, você pode ir embora, encarnar, procura outro mundo bem melhor, né? E daí o que ele fez? Ele falou: não, mas tem tanto irmãozinho aqui na Terra que eu gosto tanto, que eu gostaria de ficar por aqui mais 50 anos. Aí chegou 1950, ele pediu mais 50 anos, e ele está renovando isso daí, tá por aí ainda, dando a mão para a gente e nos trazendo tantas mensagens tão belas ali, né? E também acontece, elas vão ocorrer de acordo com as nossas necessidades, e elas ocorrem também através de processos de amor e ódio. Por que processo de amor e ódio, né? Quando Deus percebe que está existindo alguma animosidade entre povos, por exemplo, em 1938, quando André Luiz estava lá escrevendo o Nosso Lar, ou vivendo os acontecimentos que resultaram na escrita do Nosso Lar, ele narra que o mundo espiritual, ele ouve uma mensagem desesperada vindo de outra colônia espiritual, de uma espécie de rádio lá no mundo espiritual, falando que as forças do mal estavam agindo na Europa, que o ódio estava recrudescendo, que um povo estava começando a ficar com ódio do outro e que estourar a guerra era iminente. Realmente a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939. Ela estourou porque nós somos bastante cabeça dura, né? Porque nesse ponto o mundo espiritual faz bastante promove migrações coletivas, que isso não acontece de uma hora para outra. Quando ele percebe, por exemplo, que o ódio vinha crescendo entre o povo francês e o povo alemão, ele tira vários espíritos de um lugar, à medida que vão desencarnando, e faz encarnar no outro. Tem espíritos que naturalmente encarnavam na França, ele faz encarnar lá na Alemanha. Espírito que encarnava na Alemanha o tempo todo, ele traz uma leva para a França. Para que isso? Já pensaram para que Deus faz isso? Complica ou ajuda? O que vocês acham? Ajuda? Realmente, né, se eu sou um alemão que não gostava do francês, mas de repente eu renasço, sem lembrar do meu passado, eu tenho a ocasião de renascer no meio do povo francês, eu acabo crescendo como francês, dentro da cultura francesa. Aí quando vem algum francês e fala para mim: pô, mas o alemão lá, eu não gosto dele, né? O alemão lá não é uma boa gente, mas aí a minha memória espiritual, como eu já fui espírito alemão uma pancada de vez, a minha memória vai fazer eu recordar e vai fazer eu quebrar o gelo, né? Falar: não, não é bem assim, o alemão até que é um cara legal, né? A mesma coisa vai acontecer lá com o francês encarnado na Alemanha, né? Quando alguém fala para ele: pô, o francês lá não presta, ele fala: não, não é bem assim, eu até gosto da cultura francesa, tem um detalhe interessante. Então Deus faz isso para que a gente quebre o gelo, para que uns encarnando do outro lado vão assim transmitindo aquela universalidade do ensinamento de Deus, e que a gente possa aprendermos a nos amar uns aos outros indistintamente. Aí por aí vocês veem como nós somos cabeça dura, né? Porque tem ódios que vão acontecendo durante séculos e séculos, e mesmo fazendo essa transmigração dos espíritos entre nações, a gente não consegue compreender como é que dura tanto, né? Lá no Oriente Médio, entre os nossos irmãos israelenses e os irmãos lá da faixa de Gaza, guerras odiosas, agora com o Estado Islâmico contra o Ocidente, tanta coisa assim. Daí a gente começa até a perceber um pouquinho melhor o porquê desses acontecimentos, né? Quando a gente começa a olhar sobre esse prisma, a gente percebe por que está um monte de gente fugindo para a Europa. Quem sabe não são espíritos que eram europeus em outras encarnações, que agora foram constrangidos a encarnar ali na Síria, e fugindo da guerra civil, eles estão voltando para o lugar que eles sempre foram, né? E por que jovens, que a gente não consegue entender, como é que jovens, às vezes nascidos na França, nascidos na Inglaterra, saem de lá para aderir ao Estado Islâmico? Certamente são espíritos que estavam ali trocados. Tem aqueles olhos que estão vindo desde o tempo das cruzadas. Aliás, Nivaldo fala disso numa entrevista para a TV. Ele fala sobre isso, quando perguntaram a ele por que esses olhos ali entre o Ocidente e o Oriente, né, entre o islamismo e o mundo ocidental. Ele falou: isso daí é reflexo lá das cruzadas. Muitos espíritos já perdoaram, já esqueceram o assunto e estão nos na frente, estão
dizer assim, aquilo não os atrapalha mais na sua senda evolutiva. Mas, infelizmente, muitos deles ainda não perdoaram, ainda procuram a vingança, então por isso que existem esses ódios ali. Graças a Deus são uma minoria, apesar de eles fazerem muito barulho, são uma minoria que ainda insiste em passar equivocados no mal. Mas aí a gente consegue ver um pouquinho as explicações, né? Mesmo acontecendo essas transmigrações entre nações de maneira progressiva, de maneira constante, a gente vê que ainda esses ódios persistem, porque nós somos ainda muito cabeça dura. E Deus faz tudo isso para que a gente progrida mais rápido. Ele até podia deixar, não fica você nesse país aqui, fica você nesse outro país ali. Mas daí aqueles ódios iriam durar mais tempo. A gente fica imaginando se com tudo isso eles ainda duram, né? As cruzadas foram 800 anos atrás. Imagina se ele não fizesse isso, né? Se ele não fizesse isso, certamente a nossa situação hoje seria bem pior. Avançando um pouquinho mais, nós vamos dar uma olhada também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 3, Kardec nos coloca as ideias que na casa do Pai há muitas moradas. Por enquanto nós estamos falando só dentro da Terra, né? A gente estava falando só de migração de espíritos entre nações. Agora, dentro das várias moradas do Pai, ele nos coloca que todo o universo habitado, qualquer planeta que a gente encontrar por aí, por maior que seja, menor que seja, esse planeta está habitado, tem espíritos habitando lá. Os cientistas ainda duvidam disso um pouco, mas hoje em dia deu uma febre, a NASA está toda hora ali com o telescópio Hubble, os europeus com Kepler, procurando o que eles chamam de exoplanetas, que são planetas fora do nosso sistema solar, que têm a mesma condição da Terra, né? E já acharam alguns milhares. Porque antigamente eles achavam que não existia, já acharam alguns milhares. Planetas assim, rochosos, com a mesma densidade e mesma atmosfera da Terra, que eles acham até que o ser humano conseguiria viver nesses planetas. Mas não é somente isso. Como nós temos várias formas, né, o espírito vai mudando a sua composição corporal, vai ficando com o seu corpo cada vez menos denso à medida que ele vai reencarnando, à medida que ele vai evoluindo moralmente. Não necessariamente nós precisamos ter corpos iguais. É lógico que se um cientista da Terra analisar assim, uma pessoa aqui da Terra conseguir viver em Júpiter, a gente não ia nem conseguir parar em pé porque a gravidade de Júpiter é tão mais forte que a nossa que a gente ia ficar amassado no chão, provavelmente esmagado pelo nosso próprio peso. Mas espíritos superiores com outro corpo, com outra densidade corporal, com outro tipo de matéria conseguem. Até as estrelas, até o Sol, não ficam assim seres encarnados pelas altíssimas temperaturas, mas seres espirituais fazendo irradiações dentro do seu âmbito de trabalho, ficam lá também. Então, todo o nosso universo habitado. Quer dizer, nós não encontraríamos nenhum planetinha sequer que não fosse habitado, que não tivesse algum grau de utilidade. Dentro da criação, tudo tem uma finalidade, né? Deus é perfeito. E sendo perfeito, ele não faz nada à toa, né? Não fica nada sobrando ali no espaço ocioso, tudo no universo está seguindo a mais perfeita ordem. E também nos adiciona a ideia das categorias desse mundo habitado. O Kardec, didaticamente, divide em 5, né? Ele fala que esses mundos podem ser primitivos, podem ser de provas de expiação, podem ser de regeneração, podem ser ditosos ou felizes. Arranjar a figura dos mundos mais avançados que o nosso é um pouquinho mais difícil, né? Então por isso que a gente enfatizou um pouquinho as figuras dos mundos mais do jeito que nós conhecemos. Nosso planeta, por exemplo, ele está em transição, os mundos evoluem, não porque a pedra rochosa em si, que forma o planeta, a matéria do planeta evolua, mas porque os seres que estão habitando esse mundo evoluem. Assim como nessa Assembleia nós estamos formando um ser coletivo, por isso que a Casa Espírita tem vibrações diferentes do que a gente encontra na nossa casa, no nosso trabalho, porque as pessoas que vêm por aqui, eles vêm com um padrão vibratório diferente, vêm procurando alguma coisa de bom, vêm procurando fazer uma prece, vêm procurando vibrar por pessoas que estejam necessitadas, pessoas que estão doentes, e vem também, ou seja, de uma forma ou de outra, quem vem procurar auxílio aqui na casa vem com boas intenções. Então, naturalmente, esse ser coletivo, que é a Casa
fica com um padrão vibratório diferente do que a gente encontra aí fora. O planeta também pode ser considerado um ser coletivo. Então, à medida que os seus habitantes vão se transformando, esse planeta se transforma. A vibração do planeta é dada pela média, pela vibração média de todos nós que o habitamos, né? Então, o planeta também evolui. À medida que o povo desse planeta vai se modificando, o planeta como um todo se modifica. É exatamente o processo que nós estamos vivendo nesse momento, que Kardec já previa desde lá do Livro dos Espíritos e enfatiza um pouquinho mais na Gênese. Nós estamos sofrendo uma grande transformação, saindo da categoria de mundos de prova e expiação, entrando na categoria de mundo de regeneração, que é um tipo de mundo em que o bem predomina. Hoje no nosso mundo ainda predomina o mal, infelizmente, mas o mundo de regeneração, para onde nós estamos indo, predomina o bem. Ainda existe o mal, mas ainda é assim, vamos dizer assim, passa a ser uma exceção. E nesse processo de transformação, muita coisa precisa acontecer. Nem todos os que estão nesse processo acompanham. Isso é importante a gente frisar. Assim como agora há pouco a gente falava aqui no Livro dos Espíritos, ele cita que quando a Terra não oferecer mais condições da gente aprender alguma coisa, nós vamos para um mundo mais evoluído. O inverso também é verdadeiro. Às vezes a vibração do planeta vai modificando e eu não acompanho. Aí se eu não acompanho, eu vou conseguir encarnar aqui? Não, porque eu não vou ter as condições adequadas para permanecer na onda mental que o planeta vai atender. Então, nesses casos, aqueles que não acompanharem essa onda mental, ou seja, que criarem um estorvo para o nosso planeta, eles vão ser gentilmente convidados não vão conseguir assimilar essa onda mental e vão para outro lugar. Aí começam as transmigrações dos espíritos para outros lugares, para outros planetas, para outros mundos, que ofereçam as condições adequadas e vão em grandes levas, né? E vão seguindo aonde a sua onda mental esteja mais adequada, onde o planeta esteja mais adequado a eles. Quer dizer, a gente não escolhe, a gente pode até tentar escolher o lugar que a gente vai, mas depende da nossa condição evolutiva, a gente não consegue ir para todo lugar. Seria a mesma coisa que uma criança que mal está começando a aprender a ler e escrever e fala, não, agora eu quero entrar na universidade. Não adianta, ele não vai conseguir acompanhar o que aquela universidade está passando. E o inverso também é verdadeiro, não adiantaria um universitário e falar, não, agora eu quero ser aluno da primeira série do ginásio. Não adianta porque vão estar incompatíveis o tipo de coisa que está ocorrendo lá. Assim como o aluno repete de ano, quer dizer, a turma toda muda de ano e ele fica para fazer aquele ano novamente, o mundo espiritual também é a mesma coisa. Quer dizer, se a gente não acompanhar a lição, a gente fica para trás, vamos ter que repetir aquela prova, vamos ter que repetir aquela encarnação. Como a Terra não vai oferecer mais condições para que ele repita aquela mesma encarnação, ele vai ter que repetir em outro lugar. Se a gente avança um pouquinho mais nessa análise, nessa migração pelas obras básicas, e dá uma olhada na Gênese, no capítulo 10, Kardec detalha um pouquinho mais essas ideias. Além de detalhar um pouquinho mais, falar que na nossa Terra já teve muita gente vindo de outros espíritos, vindo de outros planetas para cá, ele também fala dos grandes cataclismas, das catástrofes naturais e das programadas pelo homem, né? Tsunamis, terremotos, furacões, vulcões. Todo dia nós estamos vendo aí alguma coisa no planeta, e fora as criadas pelo homem, né? Guerras, assassinatos em massa, atentados, onde um grande número de pessoas desencarna de uma única vez. Segundo o que nos diz o codificador, ou o que dizem os espíritos que fizeram essa parte da codificação, isso tudo é necessário para que um processo de evolução ocorra mais rápido. Então seria difícil, demoraria muito, se essa geração fosse levando muito tempo para sair do mundo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, como é que a gente acaba com essa maldade que está no mundo, né? Como é que a gente acaba com tudo isso? O momento que o nosso país está vivendo, como é que a gente acaba com o momento que o nosso país está vivendo, com a corrupção? Como é que a gente acaba com as guerras do mundo? Não tem outra forma, a gente só acaba com essas coisas quando nós nos transformamos. Não adianta a gente esperar que nós vamos ter um governo maravilhoso se o povo não é maravilhoso. Quem tem um governo maravilhoso é um povo maravilhoso. Então é necessário que haja primeiro a transformação
para que nossa, interiormente, e para que haja transformação do resto do planeta. E às vezes, vez por outra, quando chega um momento adequado, Deus, dentro da sua imensa sabedoria, acelera esses processos. E como é que ele acelera esses processos? Ele acelera provocando essas catástrofes naturais, e dentro dessas catástrofes naturais, vários espíritos são retirados de uma única vez e são substituídos por outros. E esses outros que vêm para o planeta, eles vêm de outro planeta, ou espíritos que estavam na erraticidade. A erraticidade é o estado que a gente fica entre uma encarnação e outra, né? Espíritos que estão ali aguardando na fila para reencarnar, imediatamente chegam ao nosso planeta substituindo esses lugares que são deixados, ou às vezes até espíritos de outros planetas vêm encarnar aqui. Processo complicado parece isso, né? Mas realmente ele é importante para que isso ocorra de uma maneira mais rápida, né? Se não fosse assim, esse processo aqui na Terra já está acontecendo há algumas décadas, 30, 40 anos que vem ocorrendo essa transição, e talvez dure mais algumas décadas, eu não sei precisar exatamente quanto, mas vamos imaginar que se ele vai durar 100 anos utilizando esse mecanismo, talvez se não utilizasse esse mecanismo durasse uns 1000. Então tudo que Deus faz, a gente às vezes não entende no primeiro momento, mas ele acaba sendo ótimo para nós porque acelera o nosso processo evolutivo. Olhando isso um pouquinho mais, a gente percebe que é Jesus, ou Deus, na verdade, seguindo as ordens do Pai, Jesus e seus prepostos estão agindo sobre o planeta, provocando ou reunindo as pessoas no momento certo para que passem pelas provas corretas ou sejam retirados do planeta no momento adequado para que para que essa transição possa ocorrer. Então não é algo assim que ocorre de maneira desordenada, né? A gente fica pensando, poxa, a pessoa deu azar, estava lá bem no dia que ocorreu o terremoto, estava lá bem no dia que ocorreu o tsunami, mas em compensação nós vamos ver outras tantas pessoas que eram para estar lá e não estavam, né? Podemos ficar tranquilos que nesses desencarnes coletivos, quem tem a necessidade de passar pelo problema é quem vai passar. Quem não tem a necessidade, na última hora vai acontecer alguma coisinha que ele não passa por aquilo que não é necessário passar por aquela prova. Está claro aqui? Alguém entendeu alguma coisa? Bom, se eu tivesse entendido, ia começar outra vez, aí eu acho que vocês não iam gostar. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, a gente já viu que os espíritos mudam de lugar, que eles vão mudando de planeta para planeta. E se a gente procurar obras complementares, nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, do Espírito Leandro, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e da trilogia Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, os 3 livros de autoria do Espírito Manuel Filomeno Miranda, psicografia do Divaldo Franco, que nós tivemos o prazer de ver aqui no último domingo. Eles nos trazem bem mais detalhes desse processo que Kardec falava lá atrás, no tempo da codificação. Por isso que às vezes a gente entende, né? Quando as pessoas falam assim, Kardec está ultrapassado, né? Puxa, um negócio que Kardec previu lá no final do século XIX, que o Manuel Filomeno Miranda vem falar no Transição Planetária, que foi escrito em 2004. Quer dizer, coisas que estão acontecendo agora, que já estavam previstas lá na codificação, e o pessoal tem coragem de falar que Kardec está ultrapassado. Não que a gente seja fanático, queremos criar um fanatismo, mas basta analisar friamente, a gente vai ver que tem muita coisa dentro da codificação espírita que nós nem compreendemos ainda. Daí a gente diz assim, pô, mas de vez em quando chega uma ideia nova, dizendo, não, Kardec está ultrapassando essa ideia aqui que é boa. Então vamos analisar friamente, e quando a gente vê uma situação dessa, provavelmente a gente está diante de uma ideia errada. Se a gente der uma olhada no Caminho da Luz, a gente vai ver que Emmanuel narra que há alguns milhares de anos atrás, em torno de uns 4.000 anos, mais ou menos, 4 ou 5.000 anos atrás, existia um planeta na estrela da Capela, da constelação do Cocheiro, que estava mais ou menos nas mesmas condições que a Terra está hoje.
E desse planeta partiram levas de espírito, porque ele também estava passando há 6 mil anos atrás, entre 4 e 6 mil anos atrás, ele estava passando por esse mesmo processo que a Terra passa agora, ou seja, saindo de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E também lá ocorreu muitas coisas que estão ocorrendo aqui na Terra agora, cataclismas, terremotos, furacões, que desencarnavam grandes levas de espíritos. E esses espíritos vieram encarnar aqui. É até emocionante a gente ler a narrativa do Emmanuel, né, que ele fala que Jesus os recebeu no espaço pessoalmente. Que deve ser um processo complicado, né, porque o nosso perispírito ele é formado por matéria, né, matéria sutil e volta do planeta. Então, trazer um monte de espírito de um planeta para outro deve ser complicado, porque ele tem praticamente que trocar ali o seu corpo espiritual. Então, deve ser uma logística complexa a condução desse monte de gente para cá. E eles vieram aos milhões de espíritos desse mundo para cá. Para eles, foi uma regressão, né? Porque eles estavam num mundo parecido com a Terra hoje e vieram para um mundo de 5 mil anos atrás. Vocês já imaginaram, vocês já imaginaram nós que estamos aqui acostumados nesse mundo hoje, ter luz elétrica, telefone, internet, carro, ar-condicionado, de repente você vem encarnar num mundo que está praticamente saindo da idade da pedra? Já imaginaram que legal? Gostaria de fazer isso? Hoje todos nós reclamamos da Terra, né? Esse mundo é complicado, aqui no Brasil, o governo, lá fora não sei o quê. Mas se a gente passasse por uma situação dessa, quando a gente estivesse lá no outro planeta, a gente ia falar, puxa vida, mas que paraíso eu perdi. Isso explica a história da história do paraíso perdido, né? Retratada por Adão e Eva, nos personagens Adão e Eva na Bíblia, né? Se vocês olharem, todas as culturas vão ter uma história parecida. Mudam os nomes, mas é mais ou menos a mesma história. A pessoa vivia no paraíso e perdeu. O que é isso? São as intuições do Espírito Eterno que ficam gravadas na memória perene, que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente lembra de uma forma ou de outra que isso estava acontecendo, né? Que a gente perdeu esse paraíso. Mas será que isso é verdade mesmo? Muita gente contesta, né? O interessante é que nossos irmãos cientistas, antropólogos, né? Arqueólogos, todos eles concordam que mais ou menos no ano 3000 a.C., ou seja, 5 mil anos atrás, a Terra deu um salto tecnológico. Como é que eles sabem disso, né? Porque naquele tempo não tinha livro de história ainda, né? Então eles olhavam isso, observando os sítios arqueológicos, viam lá onde tinha ossadas humanas, vão vendo a idade daqueles fósseis, vão estudando as ferramentas que aquele povo tinha, o que eles faziam, né? E vão chegando a conclusões. E daí eles chegam, todos os arqueólogos olham que a Terra, antes de 3000 a.C., não tinha coisas de arte, não tinha grandes construções, eram tribos nômades, e a partir de 3000 a.C., aproximadamente, passaram a ter pirâmides, passaram a ter estátuas, passaram a ter estradas, passaram a ter exércitos organizados, passaram a ter plantações. Como é que é isso? Deu um estalo na cabeça do pessoal, de repente, hoje eu acordei inspirado, eu vou fazer pirâmide. Será que foi isso? Não, não é. Esse povo que veio de Capela, como eram espíritos ainda remitentes no mal lá, mas em relação aos habitantes da Terra, eles eram bem mais avançados, inclusive intelectualmente. Então, olha só que bonito o mecanismo da lei divina. O que é um castigo para eles, acabou para nós sendo algo bom, porque eles trouxeram bastante tecnologia, eles nos trouxeram bastante evolução, nos trouxeram coisas que nós não sabíamos, foram se misturando com a gente aqui e formaram várias correntes de vários povos aí, basicamente entre os hebreus, entre os egípcios, os hindus, formando a família indo-europeia que depois migrou para a Europa e acabaram formando o planeta, fizeram parte da formação do povo, do nosso planeta, da nossa cultura como é hoje. O único ramo que voltou foram os egípcios, né? Os egípcios eram, digamos assim, a porção desse povo que tinha menos coisas a espiar, então por isso que eles ficaram alguns séculos aqui na Terra e depois voltaram tudo para a Capela.
Por isso que a gente vê lá, nossa, como é que esse povo não sabe construir nada hoje? Como é que construíram aquelas pirâmides colossais há 5.000 anos atrás? E hoje nem de longe são a nação poderosa, mais poderosa da Terra. A lógica nos diz, por exemplo, se esses caras eram poderosos há 5.000 anos atrás, a lógica nos diz que deveria ser a nação mais poderosa da Terra hoje. Não parece ser a lógica assim? Porque mudou tanto de repente assim. Porque os espíritos que estavam lá não são mais os mesmos, são outros, porque aqueles espíritos voltaram para a capela. E muitos das outras, segundo narra Emmanuel, as outras tribos, vamos dizer assim, os que encarnaram em outras regiões, muitos deles estão até entre nós até hoje. Então, não sei, alguém aí é capelinho? Não? Alguém sabe se é? Dá para levantar a mão? Não sabemos, né? A gente vinha conversando no nosso estudo agora há pouco que quando a gente vê alguém que sabe que quem foi encarnação passada só foi rei, princesa, princesa. Acho que não tinha palco antigamente, né? Que era só vejo ser gente assim, então não sei, alguém deve ter sido capelinho aqui, não sei quem foi, mas vamos dar uma procurada, vamos pesquisar isso melhor. Então a gente vê que essas transmigrações ocorrem e ocorrem então com dupla finalidade. Punição para uns, punição. Dá para chamar de punição, né? Que Deus não nos pune, Deus nos coloca em condições de termos aprendizado, na verdade. Então, o que veio para esses espíritos que vieram para cá são condições para que eles aprendessem, condições para que eles consertassem os erros, ou expiassem os erros que eles cometeram lá no seu planeta de origem. Então, alguns ganharam de voltar e outros ficaram aqui, como acontece com a gente, né? Às vezes a gente não muda de país, muda de cidade para estudar, fica um tempo lá, depois volta. Acontece com eles também, migraram e depois voltaram. Se a gente já deu uma olhadinha no Manuel Filomeno Miranda, ele já nos conta uma história um pouco diferente. Que história é essa, né? Quando ele começa a escrever o livro Transição Planetária, ele começa a falar lá do tsunami de 2004, aquela onda tão horrível que dizimou milhões de pessoas lá na Indonésia, em Sumatra, né? Que foi aquela catástrofe toda que vocês viram pela televisão. E quem leu o livro também viu do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, o fenômeno já era esperado, tanto que eles já estavam lá um mês antes. É interessante a gente ver isso. Hoje também no nosso grupo de estudo estávamos perguntando sobre o futuro. Então o futuro é algo que está sempre em movimento, mas tem aquelas coisas que fazem parte das nossas provas, né? Que está enraizada muito forte na gente em função dos nossos atos passados. Aquele futuro mais imediato são coisas que vão acontecer e a gente realmente não tem muito para onde fugir, que está muito restrito em relação às nossas provas. E realmente, naquele momento lá, o que narra o Manuel Filomeno Miranda, ele narra que vários espíritos foram reunidos lá, os que tinham compromissos na área do sexo desenfreado. Tanto que eram nativos de lá, como pessoas que eram de outros países que estavam lá fazendo excursão, passando férias, que pegou uma época bem propensa a férias, né? Uma época do final do ano, foi logo depois do Natal, se não me falha a memória, depois do Natal, depois do Ano Novo. Então pegou uma época que estava cheio de turismo, um movimento de turismo enorme. E eles estavam lá, a equipe espiritual já tinha se instalado lá um mês antes, que a função deles era auxiliar no desencarne, que eles sabiam já que muitos iriam desencarnar naquele momento, e levá-los para os pontos adequados, de acordo com a condição espiritual de cada um. E daí eles iam vendo, ele narra vários casos, é um livro interessantíssimo, que não leu ainda, vale a pena ler, aliás, toda a trilogia vale, né? Ele narra que todos os espíritos vieram parar de outras partes do mundo, um veio do Brasil, outro veio da Europa, outro veio não sei de onde, outro veio do Japão, e estavam todos reunidos lá que tinham provas mais ou menos semelhantes, tendências semelhantes, compromissos semelhantes na área do sexo desenfreado, da exploração sexual, e desencarnaram um monte de gente de uma vez, que faz parte desses processos aqui para fazer, não vou dizer a limpeza, mas para retirar mais rapidamente do planeta, que eles iriam sair de qualquer jeito, vamos dizer assim. Se Deus falasse assim, não, deixa assim do jeito que está, eles iriam desencarnar de pouquinho em pouquinho, da ordem natural das coisas, e cada vez que desencarnar um, iria levar lá para outro planeta
porque eles não conseguiriam mais assimilar a onda do nosso planeta, a onda mental do nosso planeta. Lembra a história que a gente falava agora há pouco, né, que uma criança não iria conseguir entrar na faculdade. A criança que estava fazendo a quinta série e repetiu, não vai conseguir ir para a sexta série. Vai ter que ir para outra sala que tenha as matérias de quinta série ainda, que ela está preparada para assimilar. Então isso daí aconteceria naturalmente, só que levaria tempo. Então essas catástrofes naturais acabam reunindo no mesmo ponto várias pessoas que estão com o mesmo tipo de provação e acabam desencarnando e sendo levados de uma vez. Então com isso acelera o processo que naturalmente ia acontecer. De novo é a bondade divina agindo, né? Quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, que catástrofe, como Deus é ruim, que é não sei o quê, ai, que coisa mais terrível. É lógico que a gente fica penalizado com o sofrimento dos nossos irmãos lá, mas ainda assim temos que lembrar que faz parte da bondade divina, que isso iria acontecer de qualquer jeito, ele só está acelerando. E de novo, nós temos uma dupla finalidade. Aliás, até estamos enxergando mais uma finalidade que quando a gente está falando de capela não enxergamos, né? Então, igualzinho ocorreu na história de capela, para essas pessoas que desencarnam, são levadas a outro planeta para reencarnar, é uma lição, é um aprendizado, o que a gente chama aqui de punição. Para os planetas onde eles forem reencarnar, que são planetas certamente menos evoluídos que a Terra, numa condição um pouquinho, planetas mais novos, vamos dizer assim, eles vão estar levando conhecimento. Eles estão levando conhecimento do século XXI e às vezes vão encarnar num mundo que parece que está no ano 1, que está no ano 500 a.C., 2000 a.C., né? Então eles vão levar muito conhecimento e muita evolução para esses planetas. E o outro efeito positivo é que mais pessoas, mais espíritos equivocados saindo de uma vez do planeta, quem que sobra? Se a gente for tirando todos os espíritos que estão mais equivocados no mal, o que sobra? Os espíritos que estão mais aptos a fazer o bem. Não é verdade? Então, com isso, a transformação do nosso planeta acaba ocorrendo de forma mais rápida. É lógico que ela continua dependendo de nós, de mim, de vocês, de cada um de nós. À medida que nós evoluímos, que nós nos transformamos, nós vamos transformando o planeta. Aí, para acelerar ainda mais esse processo, porque à medida que ocorre um cataclisma desse, sobra muita vaga aqui na Terra, não sobra? Tem gente que acha que o mundo está cheio demais, com 7 bilhões de pessoas, não tem? Tem gente que acha que está cheio demais? Pois é, tem gente que acha que devia parar os nascimentos, que não devia ter mais, né? Mas os espíritos precisam de oportunidade para reencarnar. E saindo milhões de pessoas de uma única vez, ou de várias catástrofes, né? Vários desencarnes coletivos levando as pessoas para outro país, para o planeta, sobra um monte de vaga. Quem está ocupando essas vagas? Então, essas vagas são ocupadas por espíritos que estavam na erraticidade e aguardando lugar para entrar. E para a nossa notícia, o nosso querido benfeitor dá duas ótimas notícias para nós, né? Os grandes gênios da humanidade, os espíritos luminares que Deus manda sempre de vez em quando, nossos irmãos mais velhos, para nos ensinar, tanto na área das ciências como na área da moral, estão voltando. Inclusive, no terceiro livro, né, no Perturbações Espirituais, ele fala até do nosso querido Francisco de Assis, o santo de Assis, né, o pobrezinho, está voltando, está reencarnando muito em breve. E vários outros. Imagina que em quantas épocas da humanidade nós tivemos pessoas bem mais avançadas que nós, né? Quando a gente olha Gandhi, por exemplo, quem da Terra pode se comparar a Gandhi? Uma Madre Teresa de Calcutá, quem de nós se compara a Madre Teresa? E tantos outros, e nas ciências, né? Quem que entende um pouquinho de música, que se compara a Bach, a Mozart, a Beethoven? Que cientista se compara a Einstein da atualidade, né? Então, esse pessoal todos são irmãos nossos mais velhos que Deus manda para acelerar o nosso processo evolutivo, tanto do ponto de vista moral como intelectual. Então, a primeira boa notícia é que esses caras estão montando. Estão reencarnando em massa aqui na Terra. Então, imagina como é que vai ser o surto evolutivo do nosso planeta depois que passar essas catástrofes todas. Isso é um negócio que ele enfatiza muito na Gênese, Kardec fala muito na Gênese. Toda vez que tem um cataclismo em algum lugar, tem um surto de evolução em seguida. Porque aquele povo, com aquele sofrimento todo, com a solidariedade do resto, acaba superando aquilo e vai em frente. O que a Europa evoluiu depois da Segunda Guerra?
O que é o Chile depois dos terremotos que teve lá, né? O que é o Japão depois daquela catástrofe da Segunda Guerra Mundial, das 2 bombas atômicas, né? Então a gente vê que é um surto evolutivo, nem sempre do jeito certo, né? Quando a gente vê 2 bombas atômicas, muita gente assumiu compromissos graves que vão ter que expiar isso mais tarde. Mas na catástrofe natural não precisa ninguém passar por expiação nenhuma, graças a Deus, vamos dizer assim, ninguém sujou a mão de sangue para angariar provas para si mesmo no futuro. Mas o que é uma coisa é certa, surtos evolutivos surgem dessa forma. Então imagina que nós vamos ter um surto de evolução por causa desses luminares da humanidade que estão aqui. E ele disse também da constelação de Alcíone, que faz parte da constelação das Pleiades, está mais ou menos aí uns 2.000 anos-luz da Terra, estão vindo muitos espíritos já depurados. Aí é o contrário, né? É um planeta que está mais avançado do que o nosso, espíritos que não têm mais a necessidade de passar por provas, que estão vindo aqui no nosso planeta por amor, por livre e espontânea vontade. Olha, vocês vão para um planeta bem pior. Eu falei, não, eu quero ir lá, eu vou lá dar uma mão para esse pessoal, que eles estão precisando da nossa ajuda lá. Estão precisando de exemplos, estão precisando de coisa boa lá. Então esses caras também estão encarnando em massa aqui no nosso planeta, em vários pontos do planeta, para nos dar exemplo, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o caminho da fraternidade, o caminho do amor. E vira e mexe, tem alguém de Alcíone aqui, não? De Capela não tem ninguém, agora não sei se tem de Alcíone aqui, não? De Alcíone, às vezes é fácil de reconhecer, né? Quando você abre o jornal e encontra lá, pô, o cara com 13 anos entrou no doutorado de matemática. Pô, peraí, isso aí não pode ter conhecimento da Terra, né? Não é possível. Pessoas assim com tem idade já fazendo um monte de coisa, mostrando exemplos, que a gente vai ver ao longo do tempo. Certamente nós vamos reconhecer bem essa turma pelas obras que eles vão fazer. Alguns já devem estar descontando, né? Porque o Manuel Filomeno Miranda disse que esse processo começou na década de 90, né? Então muitos desses garotos que encarnaram na década de 90, hoje estão com 20 e poucos anos, vão começar a aparecer aí na política, na medicina, na matemática, na literatura, na filosofia, e vão certamente nos trazer bastante coisa boa. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Nosso planeta aqui está parecendo tão conturbado, parecendo um verdadeiro caos, né? Tem hora que a gente olha para o planeta, para a situação política, nossos pais então não podem falar, vou ficar aqui. Parece tão caos, não parece? Mas tudo isso é parte de um aprendizado. Está tudo dentro dos planos e vai passar. Vai passar e quando passar ele vai nos proporcionar um surto evolutivo maior do que está acontecendo, né? Além de retirar, então olha só quanta coisa boa, retiram os maus, colocam os luminares da humanidade, os irmãos nossos mais velhos que estão trazendo informações para nós de muitos anos, e traz essa turma de Alcíone que não tem prova nenhuma para passar, só vem aqui para nos ensinar coisa boa. O que vai resultar disso? Só pode resultar coisa boa, né? Pode ser que não seja para a nossa geração, que nós vamos ver isso completo ainda, né? Nós ainda vamos ver muitos cataclismas, mas pouco a pouco o mundo está se modificando, a sintonia planetária está modificando. A gente viu os jovens, às vezes os jovens até nos ensinando valores éticos, valores morais, que a nossa geração não ligava muito e eles estão bem mais fortes nesse aspecto, né? A gente vê que o mundo evoluiu nos últimos anos. Só a gente olhar um pouquinho para trás, a gente já vê que há 30 anos atrás um pai ou uma mãe podia moer um filho de pancada que não acontecia nada, né? O que acontece hoje? O idoso podia ficar abandonado, mas se abandonar um idoso hoje, o que acontece? Tem o estatuto do idoso, da criança e do adolescente, tem os direitos humanos. Se a gente olhar um pouquinho para trás da nossa história, a gente vai ver que muita coisa boa ocorreu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? É que nós somos muito baseados ainda no calendário da Terra, né? O tempo que a gente vive aqui na Terra, né? Vamos chutar um número, vamos chutar 100 anos, já está aparecendo bastante gente que vive 100 anos por aí, né? Então, mesmo que a gente pensa em 100 anos, que é muito tempo aqui na Terra, 100 anos perante a eternidade não é nada. Quando a gente olha o calendário do Espírito, né, o calendário espiritual, 100 anos é uma merrequinha. É um instantezinho que a gente vive aqui na Terra, né? Então, para nós, parece que essa transição vai durar muito. Nossa, já estamos 20 anos, vai durar mais 30, 40, 50? Quantos anos vai durar essa transição? Não sei.
Mas se ela durar 100 anos, ainda é uma merrequinha no calendário cósmico, né? No calendário espiritual. Então pode ser que nessa encarnação a gente não veja mais ainda a Terra como um planeta bonito de provas de regeneração. Ainda vamos ver o finalzinho de provas de expiação. Mas se Deus quiser, nossos filhos, nossos netos já vão enxergar um mundo bem melhor. Vão ter esse privilégio de passar por esse planeta. E nós, quem sabe, se a gente tiver o privilégio de voltar, se a gente estiver assimilando a onda vibratória do planeta, que eu quero acreditar que sim, porque os que estão sendo levados para outros planetas são que têm compromissos seríssimos. Então, os espíritos medianos, eu quero acreditar que todos nós vamos ter esse privilégio de continuar aqui. Nós vamos ver na próxima vinda para cá, nós vamos ver um mundo muito melhor, com certeza, que nós mesmos temos que trabalhar para deixar para nós, né? Então, e da nossa parte, o que nós podemos fazer? Né? Nossa, com tudo isso daí acontecendo, acho que eu tenho que ficar quietinho aqui. Não temos que ficar quietinho, nós temos que ajudar esse processo nos transformando. Certo que os irmãos de auxílio vão nos trazer muitas coisas boas, mas nós temos que facilitar as missões deles, temos que estar prontos para ouvi-los, né? Temos que estar prontos a assimilar esses novos ensinamentos, estamos precisando bastante de evangelho. Tudo isso, então, resulta naquela maravilha, né? O Dr. Bezerra fala muito, né, que aqueles que não assimilam essa onda vibratória vão para outros mundos. Então, vamos aproveitar e ficar por aqui. Esses mundos podem ser, inclusive, primitivos, vão passar por provas duras, né? Mas, em compensação, depois que passarem esses cataclismas todos, as pessoas vão ter algo muito melhor para se preocupar, né? Algo muito bom, porque nós vamos começar a sintonizar com o bem. Nós vamos sintonizar com as boas vibrações do nosso planeta, e sempre lembrando que Jesus, que é o nosso governador espiritual, ele está atento a tudo isso, ele é o timoneiro desse planetinha que parece desgovernado, né? Quando a gente olha assim, fala, parece que nosso planeta está à deriva, né? Se perdeu no oceano, quebrou o cabo do leme e o navio está lá e está vindo uma tormenta. Então, na verdade, o nosso timoneiro está dirigindo o planeta direitinho, e o que nos parece caótico, né? Porque ele está fazendo os contornos para se afastar da tempestade e levar a gente para o porto em segurança, né? Então, esse nosso planetinha, essa nave, esse educandário que nós estamos dentro, ele vai sobreviver sim, vai acabar sendo muito melhor. E essas transmigrações, na verdade, servem para nós. Não fiquemos tristes assim, falar, puxa vida, mas tem tanta gente que está indo para outro planeta, e se for alguém que eu gosto, e se for alguém que eu amo, não está perdido. Mesmo assim, Deus é tão bom que, mesmo que a gente não assimile a onda vibratória do planeta, ainda assim nós vamos ter chance de nos recuperar, e quem sabe um dia voltar. Ninguém se perde, né? Por isso que Jesus fala um grande acerto. Nas ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Pode até demorar, mas essa ovelhinha vai se achar e vai voltar para a casa do Pai um dia, porque ninguém retrograda. Ninguém é feito para sofrer a vida inteira, todos nós somos feitos para o progresso. Então sejamos felizes, vamos aproveitar essa onda de evolução que vai vir no nosso planeta, sintonizar com um bem maior, transformar o que a gente puder transformar em nós mesmos, principalmente, e lembremos que a gente transforma os outros também, não com as palavras, mas sim com o exemplo. Vamos viver tudo o que a gente conseguir viver dentro do que essa doutrina maravilhosa nos traz. A gente vai levando exemplo para nossos irmãos de outras religiões, de outros credos, ou que, quem sabe, não criam em nada, passam a crer olhando os bons exemplos que nós, espíritas e tantos outros, e tantas almas, tantos corações de boa vontade, podem trazer ao redor do planeta. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção, um ótimo domingo para todos. Nós aqui agradecemos o Leandro nessa exposição. Por isso que a nossa doutrina é consoladora, né, Leandro? Por isso que nós temos uma doutrina consoladora.